Você já parou para pensar quanto dinheiro você precisa para finalmente dizer adeus ao teu chefe e viver só de renda? Muita gente acha que esse negócio é impossível ou que precisa ser até milionário para conseguir parar de trabalhar. Só que hoje eu vou te mostrar que esse negócio pode ser sim uma realidade para você. E também quero te mostrar como é que calcula o valor que você precisa para poder atingir a liberdade financeira. Além disso, eu também quero te falar hoje quais são os investimentos que eu ia fazer se eu fosse viver de renda a partir de agora para receber uma graninha todo mês sem eu precisar trabalhar. Sebo nas canelas, bora pro papo! Fala, maninhos e maninhas, como é que vocês estão? Será que precisa mesmo de muita grana para conseguir se aposentar? Antes até de você entrar em parafuso aqui em pânico, sair gritando para tudo que é lado, você precisa entender um negócio. Não existe um número mágico que é igual para todo mundo. O valor que você precisa juntar para poder viver de renda vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do Zé das Couves, que vai ser diferente do teu amigo. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é não fica se apegando no número dos outros. Porque um amigo teu falou que precisa de X milhões, o outro falou que precisa de outros X milhões. Não fica nisso. Foca no teu número. E é por isso que hoje eu vou te ensinar a calcular que número que é esse que eu estou falando. A conta é bem tranquila, nada demais para falar a verdade. Ela vai depender basicamente do seu custo de vida anual e da rentabilidade média que você vai conseguir no investimento. A fórmula é bem simples, dá só uma olhada. Você vai pegar o seu custo de vida mensal, vai multiplicar esse custo de vida por 12, então você vai encontrar com isso o seu custo de vida anual. Aí você vai dividir esse valor pela rentabilidade média anual que você consegue para você descobrir o quanto que você tem que ter investido. Presta atenção, aqui eu estou falando de custo de vida e não de salário. Eu já falei esse negócio aqui umas 3 milhões de vezes no canal. Se você ainda confunde, é porque provavelmente você não está inscrito. Então, cara, não dorme na cela. Clica logo aqui no botão de se inscrever e chapuleta esse sininho, porque aí você não vai mais cometer essas gafes aqui comigo. Mas deixa eu te explicar bem rápido. Custo de vida é o total de dinheiro que você realmente precisa para poder viver naquele determinado mês. Por exemplo, para tu pagar o teu aluguel, fazer teu mercado, transporte, conta de luz, conta de gás, essas coisas aí do dia a dia. Já o salário é o quanto você ganha, que ele deveria ser maior do que o quanto você gasta, que é o seu custo de vida. Beleza? Vamos voltar então aqui para a fórmula. Basicamente o que a fórmula está querendo dizer é o seguinte: com essa grana toda aqui que você vai ter investida, tendo esta rentabilidade, você vai receber proventos ou juros, o que quer que seja, você vai receber esse dinheiro para você conseguir viver. Vamos para um exemplo com um número aqui, porque vai ficar mais fácil de você entender. Finge que você tem um custo mensal de 5 mil. Então, se você multiplicar esses 5 mil por 12, você vai chegar no seu custo de vida anual, que vai ser 60 mil reais. Agora imagina que na média você consegue ter uma rentabilidade de 10% ao ano, que é uma rentabilidade realista. Se você dividir 60 mil por 10%, você vai descobrir que precisa juntar 60 mil reais para conseguir viver de renda. Isso aí significa que, com esses 600 mil reais investidos, você deveria receber 5 mil reais por mês usando aquela rentabilidade lá que você vai ter. Só que isso sem trabalhar nem um pouquinho. Aí eu sei aqui que já vai ter gente falando: puta que pariu, maninho, mas pra eu tirar 5 mil por mês eu tenho que ter 600 mil investidos? Tá doido? De onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Calma, calabreso, eu te entendo. Você tem que lembrar de uma coisa, e essa coisa é super importante. O tempo vai passar de qualquer forma, você querendo ou não. Se você não começar a se planejar logo, lá na frente vai bater aquele bendito arrependimento, você vai olhar pra trás e vai pensar assim, ó: putz, se eu tivesse começado lá em 2000 e bolinha, hoje já ia estar diferente a minha situação. Ia ser outra parada. Só que aí, maninho, já era, né? Ninguém volta no tempo. A não ser que você tenha um DeLorean. E vamos lá, para chegar na fase de curtição mesmo, primeiro tu tem que ter passado por uma fase de acumulação. Então não adianta tu tentar pular a etapa. Se você quer se aposentar antes da hora, com idade boa, qualidade de vida, sem depender lá do INSS ou de filho, seja o que for, você vai ter que passar um tempo na fase de acumulação. Essa fase de acumulação que eu tô falando aqui é onde você vai trabalhar, economizar, vai investir. Para quê? Para fazer o teu patrimônio realmente crescer. Aí depois que você conseguir chegar lá no objetivo, é que vem a fase da curtição, a famosa liberdade financeira. Só que agora tem um ponto, tu não pode mais ficar correndo risco, tu tem que focar em não perder patrimônio com o tempo. Mas olha só como é que eu sou maneiro, eu tenho duas boas notícias para te dar. A primeira é que dá para acelerar esse processo de acumulação. E a segunda
Porra, só depende de você. Eu tô falando aqui de cortar gastos desnecessários, arrumar uma renda extra, conseguir uma promoção no trabalho, por exemplo. Assim você vai chegar mais rápido lá. Cara, o povo, muitas das vezes, não sabe nem o que precisa fazer para poder ser promovido, mas quer ser promovido. Assim, será que você precisa tirar uma certificação? Será que você tem que melhorar o teu inglês? Será que é uma nova habilidade que você precisa desenvolver para poder alcançar esse novo nível de carreira? O que é que você precisa? Senta lá com o teu chefe, líder, mentor, o que quer que seja. Conversa para poder entender isso, traça um plano realista, coloca a data, vê como é que você faz para realmente atingir esse objetivo. E aí, maninha, como eu falei, só depende de você. Corre atrás para fazer o negócio acontecer. Para de dar desculpa e mão na massa. Mas beleza, imagina que tu juntou a grana e agora vai começar a fase da curtição. Como é que tu começa a receber a grana? Primeiro tu tem que lembrar que nessa fase o foco é deixar o patrimônio principal correndo pouco risco. Então, se essa grana ainda não tiver no investimento que tem um risco baixo, tu vai ter que mudar ela para um investimento que seja adequado. Segunda coisa, tu pode receber essa aposentadoria de várias formas. Tu pode receber todo mês, que eu considero até o mais fácil de gerenciar, porque fica tipo que nem a gente recebe um salário mensalmente. Tu pega, recebe, gasta, mês seguinte cai de novo e assim vai. Você pode receber alguns meses e outros não. Só que aí você vai ter mês que você recebe mais e vai ter mês que você recebe zero. Então um acaba compensando o outro. Parece até a vida de quem trabalha com comissão, que tem aqueles picos de salário e depois tem vales de salário. Ou então você pode acabar recebendo tudo numa tacada só. Por exemplo, tu já começa o ano com a grana inteira. Isso tem um lado positivo, porque você já tem a garantia de que de janeiro até dezembro tu já está com todos os teus custos garantidos. Então repara que são várias possibilidades e estratégias. Então hoje eu vou te mostrar uma, que é a de receber o dinheiro todo mês. Nesse caso, a ideia é ter uma carteira focada em fundo imobiliário. Quem acompanha aqui o canal já sabe que a nossa carteira pública tem uma parcelinha lá boa em fundos imobiliários. Eu montei ela com 75% em fundo de tijolo e 25% em fundo de papel. Por que isso? Fundo de tijolo são aqueles que investem diretamente em imóveis físicos, tipo shopping, galpão logístico, escritório, essas coisas. Esses caras têm a tendência de ter uma correção na cota, te repassando a inflação no longo prazo. E fundo de papel são dívidas do mercado imobiliário. Só que nesse caso aí, dos fundos de papel, as cotas elas não costumam te repassar essa inflação. As cotas elas ficam de lado na maioria das vezes. Isso é porque não tem um imóvel físico ali envolvido de fato. Então, para você conseguir se proteger da inflação, tu geralmente tem que reinvestir parte do que você recebe. Por isso eu prefiro deixar a maior parte em ativos que são realmente físicos lá, que tem imóveis, e outra parte nessas dívidas. Eu vou aproveitar inclusive aqui a carteira do canal para a gente poder simular como é que é ficar uma renda mensal com 600 mil nos fundos que a gente já tem lá. Estou falando aqui do MXRF11, é o BTLG, o HGLG e o MOL11. Depois eu vou até deixar aqui o vídeo da carteira do canal que eu comprei os fundos, que você vai entender até um pouquinho melhor sobre cada um. Mas vamos ver o quanto que a gente ia receber se a gente tivesse 150 mil em cada um desses fundos. Para isso eu vou pegar o dividend yield de cada um deles e vou multiplicar pelo valor que a gente teria investido, que são os 150 mil. Então, por exemplo, vai ficar assim, ó. O MXRF11, olha como é que ele tá. O dividend yield dele foi de 1,06 ao mês. Então, se eu tenho 150 mil investido nele, vezes esse 1,06%, ele vai me dar todo mês 1.590. Já o BTLG, ele está com dividend yield de 0,78% ao mês. Você repara que o dividend yield de um fundo de tijolo já está menor do que de um fundo de papel. E isso muito por conta do que eu falei lá da inflação, de que um repasse e outro não. Então, o dividend yield dele está 0,78% ao mês. Se a gente multiplicar pelos 150 mil, ele vai dar para a gente 1.170. Já o HGLG, ele está com menor yield aqui, ó, de 0,69% ao mês. Então, se a gente multiplicar isso pelos 150, a gente vai ter 1.035. Já o MOL11 está com 0,83, que quando a gente multiplicar vai ter 1.245. Se você somar essa bagaça toda aqui, a gente vai ter uma renda mensal de aproximadamente os 5 mil, vai dar 5.040. Isso, de novo, hein, sem precisar trabalhar nem um minutinho sequer. Agora, tem uma parada. Para você ficar tranquilo mesmo, tem uma coisa super importante que você precisa ter também, que é a reserva de emergência. Eu estou falando aqui o seguinte, além dos 600 mil que você vai ter para poder gerar a tua renda passiva todo mês, é mandatório você ter em paralelo uma reserva de emergência. Por quê? Porque imprevisto acontece. Surgiu um problema de saúde,
um gasto inesperado, uma batida de carro, por exemplo, ou até uma emergência familiar, se você não tiver a reserva separada, você vai acabar mexendo naqueles seus 600 mil, naquele teu investimento principal. E lembra, mexer nesse principal é você mexer na sua aposentadoria. É você colocar em risco a renda mensal que você batalhou pra caramba para poder conseguir chegar. Então a reserva de emergência ela serve justamente para te proteger desses momentos conturbados que a vida vai dar pra gente. Não tem jeito, não dá para fugir. O ideal é que você tenha essa reserva aplicada num investimento de altíssima liquidez, porque lembra, numa emergência você precisa do dia para a noite. Então você tem que, precisou hoje, você tem que estar com dinheiro hoje ou no máximo amanhã. Então um exemplo de investimento seria um CDB que renda pelo menos 100% do CDI com a liquidez diária que a gente falou. Assim, se você precisar do dinheiro para ontem, ele vai estar disponível para você. E você não vai precisar desmontar nadinha da tua carteira de investimento. E lembra o seguinte, esse dinheiro da reserva de emergência, ele não precisa ser acumulado da noite para o dia. Você pode ir colocando lá um pouquinho todo mês. O segredo é ter consistência e paciência. Tamo junto e até o próximo papo. Fui!